o que eu vou soltar pra vocês agora vai ser o sonho. Eu vou soltar 2 sonhos pra vocês, né? Todos são importantes, né? Mas é sonho de alerta. Se é sonho de alerta, eu vou soltar logo pra vocês. Ó, eu sonhei que eu tava chegando de algum canto, eu tava chegando no povoado. E quando eu vinha, né, eu olhando pra rua, via a rua lá, assim, tudo normal, né, tudo normalzinho. E eu vinha andando, né, cheguei lá, foi na primeira casa da rua, eu entrei, lá dentro tava meus 2 filhos, eu falei com ele e saí pra fora. Quando eu saí pra fora, vi tudo destruído. Quando eu cheguei, tava tudo normal, as casinhas tudo normal, em pé, o meio da rua normal. Quando eu saí pra fora novamente, eu não reconheci foi mais nada. Tudo era só destruição, tudo só destruição. E quando eu tirei a vista da destruição, que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem próximo de mim. Eu vi 3 anjos assim, bem pertinho de mim mesmo assim, acho que eram uns 4 metros distante do chão e uns 3 metros perto de mim. E eu procurando assim, cadê Jesus, cadê Jesus? Quando eu arrebei a cabeça, eu vi ele em cima da minha cabeça, ele estava em cima da minha cabeça. E eu vi a sandália dele, vi as bordas do vestido de Jesus. Aí eu peguei e me escorei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. No final do sonho eu conto esse detalhe para vocês, do que eu tô falando com vocês agora, entendeu? Porque eu fiquei para pregar o evangelho, o ratinho era morrido e não sabia, entendeu? Depois eu falo isso para vocês, ó. Aí, ó, quando eu falei isso, eu chamei o meu filho mais velho veio, ele foi logo se prostrando perante a ele. O outro também veio, foi se prostrando perante a ele. E eu peguei, olhei pro meu filho que tava no chão, né, e disse assim, Johnny, em instante ele vai sumir daí. Eu falei assim pro meu filho, né, e tirei a vista do meu filho, coloquei a vista para 2 anjos que ia descendo pra terra, 2 anjos já descendo pra terra. Quando os 2 anjos desceu assim mais pra frente, assim mais pertinho de mim, e o outro desceu mais longe, mas bem longe mesmo. Só que desceu os 2 juntos, né? Um já foi logo descendo, tocando logo fogo na terra, né? Um já tava com a lavareda medando de fogo. Assim que ele desceu, subiu logo uma lavareda medando de fogo. E o outro anjo tava lá nos matos secos. Eu vou soltar esses 2 versículos pra vocês, não, são todas as escrituras. Primeiro do fogo, né? Que é do anjo que tem um fogo. Tem nas Santas Escrituras, no livro do Apocalipse. Eu vou soltar pra vocês. A minha garganta. E quando eu tirei a vista desses anjos, eu botei a vista pra onde eu tava, aquele canto já não existia mais, eu já tava na porta do ônibus, e aquele canto já não existia mais. E eu olhei pros ares, eu vi daquela destruição uma pessoa subindo pro céu, uma pessoa subindo pro céu, só era uma pessoa que tava subindo pro céu. E eu olhando pra ele assim, ele subindo pro céu, ele tava de calça, ele tava de blusa, e outra coisa, igualzinho Cristo falou nessa parábola que eu acabei de soltar pra vocês no vídeo aí pra trás. O corpo dele era todo luminoso, igual uma luz, o corpo dele, todo resplandecioso. E quando eu tirei a vista desse homem, né, eu já tava na porta do ônibus. Eu entrei pra dentro desse ônibus, o ônibus era todo amarelo por fora, amarelo por dentro. E fui lá pra perto do motorista, né, tinha uma mulher, tinha um menino. E eu tava lá na porta, eu tava lá na frente, né? Eu olhando pra frente do ônibus, eu não via terra, eu só via água. Não via terra não, só via água. Muita água, mas era muita água, mas era toda da água. E era água do mar, Era água do mar. Muita água do mar. Eu não via nada, não via planta, não via nada. Só vi uma pista, que era essa pista que o ônibus ia passar por cima. Eu só vi só a pista. E a água cobriu um pouquinho uma pista, lá na frente, uma curva com uma correnteza de água forte por cima. E eu dizia dentro do ônibus assim, quando chegar ali, nós vamos morrer. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E o motorista ia passar, chegar lá no canto determinado. Meus amores, vocês me desculpem, é meu olho que tá doendo. É porque ele tá seco, eu tenho que botar colírio. Entendeu? Aí, ele chegava lá no canto determinado, eu descia, a mulher descia, o motorista descia, o menino descia, e eu pegava na minha mão, pegava umas folhinhas verdes, nas minhas mãos pegava umas folhinhas verdes. E naquele momento que eu pegava aquelas folhinhas verdes, né, é como se fosse pra fazer um chá pra uma criança que tava assim, não tava se sentindo bem, né. Só sei que passou essa parte aí. Aí o motorista desceu do ônibus, né, e ele desceu do ônibus e aqui atrás era uma janela, aqui era umas mesas, umas cadeiras, que estivesse esperando gente. Esse ônibus foi pra vir cheio de gente, não veio não. Só veio uma pessoa. E
eu desci do ônibus, né? Desceu outra mulher, o motorista e esse menino, né? E eu fiquei... O motorista pegou a cadeira, encostou assim, aqui na parede toda branca. O motorista pegou a cadeira, colocou assim encostada à parede e se sentou e começou a beber. A mulher que tinha descido do ônibus, né? Ela começou a dar bebida do motorista. E ele começou a beber, começou a beber. E ele bebia tanto e nós ainda ia voltar pro canto daquela destruição. Aí eu fiquei tão apavorada e eu me acordei nesse sonho. E eu entendi. Quando eu cheguei, ó, preste atenção lá que eu vou explicar pra vocês. Quando eu cheguei, disse assim, eu não fui com ele, que eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu já tinha morrido. Só que eu não sabia, eu tinha morrido na destruição. Eu não sabia, né? Porque a gente não sabe que a gente morre, né? Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Aí é o que eu sempre solto pra vocês esse sonho, né? De vez em quando eu solto esse sonho pra vocês, para que nenhum sonho meu fique guardado, né? Sem que vocês não tenham conhecimento, entendeu? Isso é o que? O sonho da vinda de Jesus. É um grande acontecimento, entendeu? É o meu cabelo. Eu passei a mão, meu cabelo ficou caindo. E o olho doendo. Ó, agora eu vou soltar outro sonho. Soltei esse sonho aí. Mesmo soltação das escrituras, diz que é soltar logo. Vou soltar. O sonho do anjo, né? Ó, que eu vi esse anjo com fogo. Então, tem aqui no livro do Apocalipse, falando sobre esse anjo que tem um fogo. Porque, meus irmãos, quando eu leio, que eu me lembrei... Quando eu li, eu me lembrei do anjo que eu vi, né? Aí eu disse assim, então esse versículo tá falando justamente desse anjo. Presta atenção nesse versículo para tu ver. É o que tá prestes a acontecer na face da terra e as pessoas não se acordam. Ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e queimou com grande voz. Peraí, e chamou, peraí, ó. Deixa eu repetir de novo, porque eu já errei, já comecei errando, né? E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou com grande voz tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vitima os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras, no ponto de colher. Nós estamos no ponto de ser colhido da face da terra, né? Nós estamos no ponto de ser retirado da face da terra, glória a Deus, né? Então, encerrei esse versículo pra vocês. Ah, deixa eu terminar, encerrei ainda não, deixa eu terminar. Não, encerrei, tá aqui. Já as suas uvas estão maduras, glória a Deus. Nós estamos aqui no ponto de ser colhido, né? A seara da terra já está madura, glória a Deus. Você está vendo aí? Por isso que eu digo a vocês. É o que aconteceu e isso é o quê? Isso é o dia da vinda do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque meus filhos se prostraram perante a ele, igualmente está escrito. Está escrito que quando ele vinha, eu não fiquei em pé, eu estava em pé e ele estava em pé em cima da minha cabeça. E os meus filhos de joelho perante a ele, isso quer dizer o quê? Quando ele vem, todo olho não verá ele, todo joelho se drobará perante a ele, todos os dois se dobrou perante a ele. É o sonho de que? Do arrebatamento, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, é continuação, porque ele me mostrou por detalhe esse sonho, entendeu? Ele me mostrou por detalhe, entendeu? Aí o que é que eu faço pra vocês? Eu solto os sonhos pra vocês, entendeu? Para que vocês entendam e vejam que ele já tá às portas. Ele já tá às portas, Cristo está às portas. A qualquer momento ele pode vir e nos fazer uma surpresa. Que surpresa vai ser, né? Com certeza vai ser uma surpresa, né? Então, se uma surpresa, pra mim vai ser uma surpresa maravilhosa. No dia que eu sair dessa terra. Mesmo que tu fala assim, né? Claro, meus amores. Tu não almeja estar perto do teu Criador, não, porra, eu almejo estar perto dele, eu almejo estar do lado dele, eu desejo estar na companhia dele, entendeu? Não sei o que eu tô fazendo nessa terra tão longe dele, né? Mas eu sei que ele tá bem pertinho de mim, né? Glória a Deus. Isso me anima o meu coração, mesmo que eu não esteja vendo, né? Mas isso me traz uma satisfação pro meu coração, pros meus pensamentos, né? De ter certeza absoluta que ele tá do meu lado, né? Mesmo invisível. Mas pra mim é o bastante, entendeu? Ele estando do meu lado, né? É isso que me importa, isso que deve importar pra vocês, né? Então, ó, deixa eu ler só mais um pra vocês, fechar com chave de ouro, pra poder soltar outro sonho, ó.
Sobre esse anjo, para vocês conhecerem esse anjo que tem essa foice aguda. Presta bem atenção, ó. Eu vou ler 2 versículos, que é para poder vocês entenderem esse versículo. Sobre esse anjo que tem essa foice aguda, ó. E olhei, ó, aqui é sobre, esse aqui é o versículo, a colheita da terra, que é o que no dia do arrebatamento, né? Tá escrito aqui a colheita da terra, né? Então, ó. E olhei e vi que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Glória a Deus, glória a Deus. É muito lindo, né? Glória a Deus. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Glória a Deus. É o nosso Messias, glória a Deus. E na sua mão uma foice aguda. Glória a Deus. Você já prestou atenção aí? A foice aguda? Então, só para vocês verem. Depois eu vou repetir o lá, viu? Para vocês. E outro anjo saiu do altar, ó. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cessa, a hora da cessa é vinda, porque a seara da terra já está madura. Nós estamos maduros no ponto de ser colhido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que eu advirto vocês. Vocês têm raiva de mim, mas eu advirto vocês porque nós estamos prestes a... Quer dizer que eu já estou prestes a ver ele novamente, né? Mas dessa vez agora, quando eu ver ele, eu vou mais ele, né? Glória a Deus. Ó. Porque eu já vi muitas vezes ele, mas eu quero estar com ele, entendeu? Só ver mais não me basta não, eu tenho que estar com ele. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vítima os cachos de uva, os cachos da vinha, né? Os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Glória a Deus, nós já estamos no ponto de ser colhido, né? Então, por isso que eu digo a vocês, vigia, esteja preparado, como ele mesmo diz, que a gente tem que estar vigilando, esperando qualquer momento por ele, entendeu? Encerrei pra vocês aqui, viu? Encerrei pra vocês. E deixa eu ler só mais um pouco, também fala da ira dele, ó. Vou ler pra vocês porque fala da ira também, pra vocês, que vocês entendam e compreendam, ó. E o anjo lançou a sua foice à terra e vitimou as uvas da vinha da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Tirou-as no grande lagar da ira de Deus. Você está vendo aí? No grande lagar da ira de Deus. Glória a Deus. Por que Deus está irado, né? Por quê? Porque falharam com ele. Por falta de quê? Por falta de conserto. Por falta de conserto. Só por isso, entendeu? Deixa eu soltar outro sonho. Soltei o sonho. Já soltei o sonho. Soltei também daqui, ó. Deixa eu repetir aqui para vocês, ó. Esse, ó. E saiu do altar. Outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Para vocês verem, o primeiro anjo, assim, o primeiro não, 2 anjos que eu vi descendo do céu para a terra, um tinha fogo e outro tinha descido dos matos secos. Esse mato seco representa cada um de nós maduro na face da terra. E esse anjo que estava com a foice, que é um anjo maravilhoso, glória a Deus, com a foice aguda, para o quê? Nos tirar dessa face dessa terra, né? Glória a Deus, que seja feita a vontade do nosso Criador, né? E nós, para o quê? Para nós morar com ele no céu para sempre, né? Então, encerrei para vocês. Bora pro outro sonho. Eu sonhei que deixa eu ver se eu não contei esse sonho. Contei não, vou contar agora. Eu sonhei que eu tava chegando... Não sei que eu tava chegando. Eu sonhei que eu tava numa casa. Eu tava numa... Aquilo tá dando muito. Eu tava numa casa, tava eu e outras pessoas.
Essas pessoas tinham acabado de chegar de viagem. Eu não sei de onde elas iam. Sei que elas tinham acabado de chegar de viagem. Elas estavam dentro de uma casa, mais eu. E eram pessoas, assim, desconhecidas. Não eram pessoas que eu conhecia. Eram pessoas que eu não conhecia, entendeu? Só que elas estavam tudo dentro da casa, mais eu. E eles estavam se organizando, procurando canto para se organizar. E eles se organizaram e foram fazer comida. Pegaram um bocado de verdura para fazer comida. Naquele momento que eles foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola. Pezinho de cebola em palha. Peguei e saí para outra casa para plantar. No momento que eu vou saindo andando no meio da rua para ir para outra casa, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo muito grande mesmo no céu. Só o pedaço era enorme de grande. Em cima era assim, ó. A partezinha lá de cima era assim, ó. E pra baixo assim era branco, a pinturazinha branca, né? Todo branco assim a parte de cima. Mais pra baixo era uma listrazinha marrom. Mais pra baixo era um azulzinho claro, um amarelozinho claro e outra coisinha, né? E quando eu fixei os olhos no templo, o templo sumiu do céu. E eu continuei o meu caminho, fui lá pra outra casa. Quando eu cheguei lá na frente dessa outra casa, a areia era bem pretinha. Eu disse assim, eu vou plantar esse pezinho de planta aqui. Aí eu peguei e plantei. Quando eu tirei essa casa, que eu tava na frente dessa casa, essa casa não tinha teto, ela não tinha telhado, era só as paredes levantadas e um portal. Ela não tinha porta, era um portal. E eu tava na frente dessa casa. E plantei esse pezinho de cebola lá. E eu plantando esse pezinho de cebola lá, quando eu terminei de plantar, a terra era bem pretinha, assim, como tinha meio molhadinha. Quando eu terminei de plantar lá, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens descendo do céu pra terra. Na hora que eles desciam pra terra, 2 ficavam lá fora e me viam ao meu encontro. Só que quando eu parava de plantar, que eu olhei pro céu, que eu vi essas pessoas descendo, eu disse, nos meus pensamentos, eu disse assim, eu vou lá ver quem é. Que tinha descido 3 pessoas do céu, eu ia ver quem era. Quando eu ia pra ver quem é, ele já vinha na minha direção. Ele não deixou nem eu ir atrás dele, ele já vinha atrás de mim. E eu na frente dessa casa, ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Eu na frente dessa casa, né? Ele disse, cadê? Aí eu peguei e disse assim, lá pra trás tem 3 casas. Bora olhar. E eu saí mais ele, caminhando mais esse homem, né? Eu saí caminhando mais ele e cheguei... Glória a Deus, porque tá incomodando. Glória a Deus, né? E eu saí mais ele. Quando chegou na primeira casa, na lateral da primeira, né? Tem a primeira casa que tava de frente pro meio da rua. Essas outras tava na lateral da primeira, entendeu? Aí quando eu cheguei na primeira casa lá, na lateral, eu disse assim, eu mostrei ele é essa. Ele disse assim, não. Eu perguntei pra ele, é essa? Lá dentro tinha uma mulher, ele disse assim, não. E cheguei na outra casa, eu mostrei ele disse, não. Aí nós passamos logo pra terceira casa. Quando chegou na terceira casa, a porta tava fechada. Eu abri uma brechinha da porta assim, abri uma brechinha da porta. E ele olhou, eu olhei e a mulher olhou de lá pra cá. Nós 3 olhamos juntos, né? Só que ela botou uma cara medonha de espanto quando ela viu ele, entendeu? E na hora que ela viu ele, o semblante dele, ele tava com um semblante assim... Assim, ele tava com um semblante normal. Quando ele viu ela, ele botou um semblante de alegria, entendeu? E naquele momento que ele botou o semblante de alegria, eu fico me lembrando dos detalhes. Ele botou o semblante de alegria, ele se virou pra mim, deu um sorriso. Na hora que ele me deu um sorriso, eu deixei lá amarrar ele e saí. Fui lá pra frente da casa onde eu tava. E uns instantezinhos que eu deixei ele com ela, eu deixei lá na porta, uns instantezinhos, ele já vinha trazendo essa mulher. Ele vinha trazendo ela vinha toda imóvel, ela não se mexia. Ela vinha assim, uma pessoa quando é hipnotizada, ela não se mexe do mesmo jeito. Do mesmo jeito ela vinha, entendeu? E ele vinha trazendo ela, E ele pegou ela, sabe o que ele fez? Ele colocou mesmo no centro dessa casa onde eu tava. Ele colocou ela mesmo no centro, assim, já de subida. Parece que ele já ia levar ela naquele momento. Aí ele colocou ela lá e ele saiu assim. Aí eu olhei assim pro rostinho dele, achei o rostinho dele de decidido, né? Aí eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, eu vou já tentar conversar com ele. Pra poder ver, né, perguntar se da onde ele vinha, que ele vinha do céu, né? Eu ia perguntar pra ele se da onde ele vinha, se ele não viu Jesus, né? Só que as minhas perguntas não tinham cabimento, não, mas assim mesmo eu fiz pra ele, né? Ele olhou assim pra mim com a cara de, como dissesse assim, tu não tá me conhecendo, não? Então, pra você ver, né? Então. Aí eu me acordei, na hora que eu fiz essa pergunta pra ele, eu cheguei pra ele assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus? Não, eu perguntei pra ele desse jeito. Ele olhou assim pra mim
Ele olhou assim, com a cara assim, com que assim, não tá me conhecendo não, tá entendendo? Assim, como se fosse alguma coisa assim, tá entendendo? Ele não falou nada. Mas o semblante que ele colocou pra mim foi um semblante assim de interrogação, que estivesse me perguntando, tá entendendo? Alguma coisa. Aí, né, eu me acordei e disse assim, meu Deus, eu disse logo assim, meu Deus, Jesus, eu não tô entendendo nada. Esse se for pra me contar, eu não tô entendendo nada. Me explica mais alguma coisa. Aí eu vou dormir mais um pouquinho. É mania minha que eu tenho, por isso que tem sonhos que ele me alerta que eu durmo demais. Aí eu dormi um pouquinho, um instantezinho, de um cochilozinho que eu dei, ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. O instantezinho que eu dormi, eu vi a cabeça, só a cabeça da mulher. Assim, o rostinho dela todo maquiado, a sobrancelha dela feita com aquele negócio, sei lá o que é aquilo ali, né? Aquele negócio nos olhos dela, o rostinho dela cheio de pó, a boca dela com batom, ela toda maquiada, os cabelos dela bem amarrados. Aí eu peguei, olhei assim, ela tava falando sobre maquiagem, eu olhei assim pra ela, aí eu me acordei. Aí na hora que eu me acordei, eu peguei e entendi o sonho. Por causa desse detalhe que ele me mostrou, né? Porque nas outras escrituras ele diz a minha casa é chamada casa de oração. Então, aí eu peguei e disse, não, mas ele disse que a casa dele é chamada casa de oração. Mas é 4 casas que eu vi. Só que eu peguei e me lembrei de um detalhe que tem em Israel, que vocês vão compreender igualmente. Eu compreendo agora se vocês derem ouvido. Israel, o que está levantado? Primeiro está só levantado os muros da lamentação, pois é esse templo que ele me mostrou. Só essa parede levantada, só essas paredes levantadas, era só as paredes levantadas. Essas paredes só tinham o quê? Uma parede levantada, né? Era assim, como se fosse assim um L, né? E o portal. Então, era uma parede levantada, era como se fosse só um vão, só um vão e uma porta. Justamente, a gente tá vendo aquele muro das lamentações em Israel. Aí na hora que eu me lembrei disso, eu já me toquei, tá entendendo? Eu já disse assim, então a primeira casa representa o templo que foi destruído em Israel. E ele pegou essa mulher da última casa e colocou ela dentro dessa primeira, entendeu? O que foi que ele disse? O que foi que ele profetizou para aquele povo? Ele disse que eles derrubaram, que ele construiu com 3 dias, pois foi isso que ele fez. Cada mulher que tinha dentro de uma casa representa uma religião. Primeira casa, que é um templo católico. A segunda casa, o templo evangélico. A terceira casa, que tinha uma mulher que ele se agradou de quê? Do sacrifício que ele fez, do ministério que ele construiu, entendeu? Que é o quê? Uma religião. Dela, ele se agradou, entendeu? E o que foi que ele fez? Ele pegou esse templo que estava lá no final, ele trouxe e colocou lá dentro daquela parede que só tinha, ele colocou essa religião, por falar logo assim para que vocês entendam. Ele trouxe essa mulher, que mulher representa a religião, ele colocou lá dentro desse muro da lamentação. E o que? É essa aqui, que foram compradas, como está escrito no livro do Apocalipse, as primícias para Deus e para Cristo. Depois eu vou sair e vou mostrar para vocês que fala sobre casa, fala sobre templo e fala sobre casa, um versículo, para que vocês compreendam, vocês entendam, entendeu? Para vocês entenderem, quando Cristo fala não são contaminados com mulheres, porque não são contaminados com religião. Religião contamina o homem, religião. Mesmo Cristo não ergueu um templo, sim, mas ele ergueu um templo, mas essas pessoas, elas são diferentes de religião, religiosos, entendeu? A gente sempre é o que? Com a verdade. Preste atenção, essas pessoas desse templo, que essa a última casa lá, que ele trouxe e colocou na primeira, então preste atenção, é desse jeito, ó. Essas pessoas são conforme a vontade dele, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono, entendeu? Na nossa boca não há engano, a gente sempre o que fala sempre com a verdade, entendeu? Na nossa boca, nós somos irrepreensíveis diante do trono do Cordeiro, entendeu? E essas pessoas que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, para onde ele vai, nós estamos seguindo ele com a palavra de Deus. Nós estamos seguindo o Cordeiro, entendeu? Ele na nossa frente, nosso capitão, né? E nós atrás dele, né? Então, nós não pode perder ele de vista, né? Então, quando fala mulher, não são, estes são os que não são, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulheres representam o que? Religião. Religião católica, religião evangélica e o ministério que ele construiu, entendeu? Que na boca dessas pessoas não há engano, elas são limpas e purificadas pelo sangue dele. Vou já explicar a vocês, eu estou explicando o sonho, nas Santas Escrituras, eu estou explicando o sonho nas Santas Escrituras.
Quando fala que são virgem, aqui nas Santas Escrituras, tá falando de que na boca da gente é incapaz de sair o quê? Coisas que contaminem nossa alma, que contaminem o nosso corpo, entendeu? Aqui, o que é que contamina a nossa alma, contamina o nosso corpo? Cristo diz que é o que sai de dentro de nós. Então, é isso que contamina nós, entendeu? É isso que contamina o homem. É isso que contamina o homem, entendeu? Estes são, porque estes, cadê estes? São os que estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, é nós que somos o que? Comprado com preço de sangue. Agora, presta bem atenção em detalhes que eu vou falar para vocês das Santas Escrituras. Aqui ele fala o quê? Primeiro, ele